Contac completou 40 anos em 2017, eu e minha mãe começamos a ter uma conversa sobre futuro, no sentido de, e aí, por mais 40, pelo menos? E nessas conversas a gente foi se perguntando o que a Contac faz e fez ao longo desses 43 anos que a gente completa essa semana. Para que a Contac existe, afinal? E aí a gente foi conversando e eu fui entendendo que o que minha mãe fez ao longo de todo esse tempo foi formar pessoas. Tanto as pessoas que passaram e são da equipe, quanto os empreendedores. E aí formar como, né? A equipe do ponto de vista técnico, com vários investimentos em curso, palestra, livro, consultorias, enfim, quanto do ponto de vista comportamental, no sentido de formar esse ser humano para ser capaz, para ser completo, para ser capaz de colocar sua potência no mundo, colocar seu conhecimento no mundo, a serviço do outro, a serviço das empresas e com isso gerar renda. A minha mãe sempre defendeu a ideia de a gente junto construir projetos e serviços de forma que a gente possa gerar renda e não pensar só em salário. E os empreendedores, do ponto de vista de orientação, orientar e ajudar o cliente a tomar decisão. E desde orientações simples, do tipo como que o documento chega pra gente, já é uma forma da gente ajudar o cliente a se organizar, até decisões mais complexas, decisões trabalhistas, o que fazer com a equipe, como gerenciar a caixa, como ter segurança jurídica, é melhor abrir outra empresa, fechar a que tem, unificar, enfim. E nesse sentido, o nosso entendimento é de que a Contac existe para desenvolver e fortalecer o empreendedorismo no Brasil. E é importante a gente ampliar a nossa compreensão sobre o que é empreender. Empreender não é só vender. Eu posso vender muito e vender bem, mas eu não estou gerenciando bem as minhas compras. Ou eu posso vender muito, mas o meu caixa não está bem administrado, eu estou tendo muito retrabalho, ou estou perdendo muito tempo, minha equipe perde muito tempo em processos que estão bagunçados, ou eu vendo muito, mas eu misturo a minha pessoa física com a minha pessoa jurídica, e aí a minha gestão financeira não é saudável. E além disso, é importante a gente entender que as empresas têm um fim social. Não só o social do ponto de vista assistencial, né, assistencialista, pode ser também, mas não só, mas principalmente no sentido de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. As empresas têm um potencial, justamente por conta das pessoas que ela emprega, né, tem um potencial de gerar transformação muito positiva no mundo, de contribuir para as necessidades do mundo que a gente tem aos milhões. Porque muita gente junta pode fazer muita coisa boa junto, muita coisa bonita também. Então, ampliando essa compreensão sobre empreender, a gente entende que a gente tem que gerenciar vários níveis, né? Tem o nível dos recursos, que é a minha estrutura imediata, meu prédio, meus veículos, meus equipamentos internos, enfim, a minha estrutura toda para funcionar. Os meus processos, que é o invisível, né? A engrenagem acontecendo, a hora que eu abro a porta da empresa e acendo a luz, ligo o computador, as pessoas começam a interagir, uma área alimenta a outra de alguma forma, isso são os processos acontecendo. As relações internas da equipe, clima organizacional, como é que isso impacta muito produtividade e qualidade de atendimento ao cliente. Então, como é que está meu clima, como é que está a qualidade das minhas relações, como é que está o bem-estar da minha equipe, relações com fornecedores, relações externas com parceiros e o nível da identidade, que é justamente essa razão de ser, o propósito da existência de uma empresa. E quando a gente amplia isso, a gente entende então que, e é o que a gente quer fortalecer na Contac daqui para frente, por mais 40, que é desenvolver e fortalecer o empreendedorismo no Brasil com uma visão integral de gestão e negócios, para que a gente realmente atue de uma forma responsável, de uma forma humana e com muita seriedade, qualidade e excelência no serviço que a gente se propõe a prestar, né?
E se a gente pensar no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo extremamente complexo, as coisas mudam a toda hora. Com essa situação específica agora de pandemia que a gente vive, que traz muita incerteza, e a gente tem que ter uma habilidade rápida de tomar decisões, de poder avaliar decisões que foram tomadas e mudar a rota se for necessário, ter muita escuta dentro da equipe, escuta dos clientes, escuta do mercado, ter um diálogo aberto, transparente, com muita honestidade mesmo, honestidade inclusive de sentimentos, como a gente está vendo e vivendo tudo isso que a gente está vivendo, que está virando nossa vida de cabeça para baixo, e a gente entender que o que até então talvez era tido como futuro do trabalho ou futuro das organizações já é presente, muito por conta da tecnologia. E aí a tecnologia é uma variável que veio para ficar cada vez mais, e isso já tem mudado e vai mudar ainda mais a forma como a gente se relaciona nas nossas vidas particulares e na vida profissional. Teve um aumento de trabalho remoto, né, de home office, e isso é uma tendência que vem para ficar. Tem muitas empresas, inclusive, que consideram não voltar mais para o trabalho presencial. Claro que isso não é para todas as atividades, mas para as atividades que isso é possível, as empresas já estão considerando. Então isso muda a forma da gente se relacionar, e aí como é que a gente mantém a nossa humanidade dentro desse mundo conectado? Porque uma coisa não é ruim, né? Não é uma coisa ou outra, mas como é que a gente cria o E em vez do ou? Como é que a gente une, por exemplo, as gerações mais novas que estão chegando no mercado de trabalho com uma outra cabeça, com outros valores? Como é que a gente junta o melhor disso com o melhor das gerações que já estão, que já têm experiência e que têm muito para contribuir também? Então é um caminho cada vez mais de integração, e essa integração só é possível com diálogo e com abertura, né? E aqui na Contac a gente está construindo esse caminho, está fortalecendo esse caminho. A minha mãe sempre trouxe uma gestão de muito diálogo, uma gestão bastante participativa. A gente está adicionando fortemente a tecnologia a isso, criando uma cultura digital muito forte e muito sólida também, mas sem deixar de lado o humano, né? A gente acredita demais numa gestão humana, na potência e na capacidade que um ser humano tem. E então esses são os pilares, é isso que a gente está construindo nos 3 últimos anos e fortalecendo muito daqui para frente. E a gente quer trocar com vocês cada vez mais sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre o dia a dia das empresas, sobre pessoas, sobre a sociedade de maneira geral. E tamo junto!